Salve, salve, amigos enxadristas! Eu sou a Luiz Teixeira, seja muito bem-vindo ao Xadrez Carioca. E hoje, inaugurando aí série nova no canal, vamos falar de mates relâmpagos. Você sabe o que é um mate relâmpago? Pois é, existem algumas situações bem específicas em que ou as negras ou as brancas cometem um erro grave em alguma posição que permite ao adversário um ataque fulminante de mate, tá? Situações em que um dos lados vislumbram a possibilidade de realizar um ataque direto, onde pode se levar ao mate em poucos lances. Esse é o tipo de mate que se chama como mate relâmpago. Existem vários tipos de mate relâmpago. É o mate Giocopiano, que é o que nós vamos ver hoje. Tem o mate do louco, talvez o mais famoso de todos, o famoso mate pastor, certo? Então, nós vamos ver ao longo dessa série nova aqui no canal alguns dos mais famosos tipos de mate. Esse mate que nós vamos ver hoje, o mate Giocopiano, também é apelidado de partida italiana, acaba resultando num tipo de mate que chamam de mate abafado. A gente vai ver o porquê desse nome gozado aí. É interessante conhecer esse tipo de posição, esses mates, né? Não só por curiosidade, mas é interessante conhecer essas armadilhas, né, no xadrez, para que você mesmo não caia numa delas. Então nós vamos observar direitinho isso aí ao longo dessa série. Não estranha aí de eu estar utilizando touca hoje, porque, meus amigos, aqui no Rio de Janeiro geralmente faz muito calor. Mas tá uma frente fria braba, rapaz, que chega à noite, tá fazendo um frio de lascar e batendo queixo aqui. E como já disse em outros vídeos, para carioca, meus amigos, abaixo de 30 graus é inverno. E o frio tá de rachar. Mas os estudos enxadrísticos não podem parar. Vamos dar andamento aqui ao que aconteceu nessa partida. Começando E4, abertura do peão do rei. As negras respondem de forma simétrica, né? E5, resposta bem clássica. Cavalo F3, dando continuidade ao desenvolvimento, já atacando o peão de A5. Cavalo C6. E agora aqui as brancas têm várias opções. Podem, por exemplo, optar por uma Ruy Lopes com bispo B5. Talvez a opção mais popular nessa situação aqui. Ou simplesmente podem jogar cavalo C3, propondo aí uma abertura dos 4 cavalos, né? Após seguir cavalo F6. É uma outra abertura famosa também que nós vamos ver mais à frente, né? Uma coisa de cada vez, porque senão eu não dou conta. É muito assunto que nós vamos abordar futuramente. O que se seguiu na partida, em vez dessas variantes, foi bispo C4, abertura italiana. Outra abertura bastante popular. Também será alvo de estudos aqui no canal. As negras realizam agora um lance interessante, que é teórico esse lance, tá? É o gambito Schilling. As negras entregam de bandeja o peão de A5. Só que esse peão é envenenado. Não se deve capturar esse peão, tá? Nessa posição. Fica a dica aí.
Nós vamos ver o porquê. Os dois melhores lances para as brancas nessa posição seria ou simplesmente rocar, certo? Seria uma alternativa. E talvez a alternativa até um pouco melhor seria cavalo toma D4, certo? Cavalo toma cavalo em D4. Seguiria toma D4, roque, cavalo F6, torre A1, D6. E as brancas aqui têm uma leve vantagem na posição, tá? O rei já está rocado, as negras ainda precisam desenvolver o bispo aí de F8 para poder rocar futuramente. As brancas estão um pouco melhores aí no desenvolvimento. Voltando aqui para o que aconteceu na partida. As brancas fizeram cavalo toma E5. Lance ruim, tá? Eu considero que é um lance ruim, no mínimo duvidoso, tá? O que se segue? As negras agora fazem um lance de exclamação. Fazem dama G5, ataque duplo. Agora estão atacando cavalo de E5 e o peão de G2. Complicada essa posição. O que acontece? Acredite ou não, a melhor continuação para quem vai aceitar o gambito Schilling, nessa posição, o melhor lance que as brancas podem fazer é bispo captura F7, cheque. Por incrível que pareça. Segue rei D8. Agora as brancas rocam, ignorando a captura do cavalo em E5. Dama captura E5. C3, expulsando o cavalo dessa casa incômoda aí no centro. Agora esse cavalo vai para E6. Torre A1. E é difícil acreditar no que eu vou falar agora, mas a posição segundo a engine está equilibrada. Acredita nisso? Complicado, né? Mas dá para entender um pouco por que essa posição está mais ou menos equilibrada. O que acontece? As brancas estão com um cavalo a menos, certo? Só que, se vocês forem analisar aí o material, as brancas trocaram o cavalo por 2 peões das negras e as negras não poderão mais rocar. O rei teve que se mover, ele ficará um bom tempo aí centralizado. E mesmo que ele tente mais à frente fazer um roque artificial, vai levar alguns lances para poder fazer isso, se conseguir. Então, existem compensações para ambos os lados, fazendo com que a partida fique equilibrada. Mas é bem desconfortável, tanto para as brancas quanto para as negras, jogarem nesse tipo de situação. Ou seja, se você gosta de uma partida arriscada, então aceite o gambito Schilling. Se você quer um jogo mais tranquilo, é bom recusar esse gambito. Então vamos lá, vamos para o que aconteceu de fato aqui na partida. Após dama G5, desculpe. As brancas fazem cavalo toma F7. Só que esse lance, meus amigos, é perdedor, porque segue
Dama captura G2, ameaçando já a torre de H1. A torre de H1 vai se mexer para poder se defender, evitar a captura. Se move para F1. E agora, simplesmente, Dama E4 cheque. O fim está próximo agora. O rei já está rezando já. O que acontece? As brancas não podem cobrir esse cheque com a dama, porque senão simplesmente perde a dama. Aí o que elas fazem? Elas cobrem o cheque com o bispo, certo? Só que a partir de agora, nessa posição, jogam as negras. E as negras têm um lance aí de mate. Já conseguiu ver? Se não conseguiu, pausa o vídeo e tenta achar aí mate em 1 para as negras. E aí, já pausou? Conseguiu enxergar o lance vencedor? Agora você vai entender por que eles chamam esse tipo de mate abafado. Cavalo F3, mate. Triste situação desse rei branco, né? O bispo de E2 não pode capturar o cavalo de F3 porque ele está pregado. Está pregado pela dama negra. Que situação. E por que apelidam de mate abafado, esse tipo de mate? Porque todas as casas em volta do rei estão ocupadas por suas próprias peças, né? Por peças do seu próprio exército. Bem interessante esse mate giocopiano. E é isso, meus amigos. Esse é um dos mates que eu gostaria aí de apresentar a vocês. É o mate giocopiano. E mais à frente nós vamos analisar outros tipos de mate bastante interessantes aí. O mate pastor, mate do louco. Tem o mate da defesa Caro-Kann, entre outros, tá? E paramos nossos estudos por aqui. Se você gostou do vídeo, ajude o canal, custa nada. Dá um like lá, clica lá no botãozinho lá de curtir. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais para que o xadrez carioca fique um pouquinho mais conhecido, um pouquinho, nesse universo quase infinito do YouTube, ok? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.